Olá, irmãos. A paz do nosso Messias, que está no reino do céu, esteja com cada um de vocês que estiver assistindo esse vídeo. Iniciando hoje um vídeo para poder repartir a palavra do nosso Pai, entendimento verdadeiro, a todos os irmãos da família, aos irmãos que estão chegando, aos irmãos que estão se libertando das religiões, aos irmãos que estão recebendo o vídeo, mesmo estando em alguma religião. É muito bem-vindo para poder assistir e acompanhar. Irmãos, hoje eu vou fazer o vídeo, eu vou iniciar o vídeo com a passagem de João capítulo 3, do verso 13 ao 16. Diz assim, ó, nosso Messias disse: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa haste, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Notem, meus irmãos, lê de novo, João 3, para vocês entenderem, do verso 13 ao 16. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque o Pai amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho primogênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, notem, o Messias falou, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que de lá desceu. Ou seja, desmascarando os falsos profetas Elias, que tem aquela história que ele subiu ao céu numa carruagem de fogo, com redemoinho de fogo, sendo que Elias é o próprio falso profeta. E montaram aquela farsa para poder falar que Elias é do nosso pai, só que Elias não é. Elias roubou, matou e destruiu. E assassino não entra no reino do céu. Quem destrói a vida dos outros, das pessoas, não entra no reino do céu. O Messias, ele subiu ao céu. Quando ele veio aqui, falou a verdade, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Deu provas a todos e depois subiu aos céus. E com ele ressuscitou os 24 anciões, que são os 24 profetas que estão no céu. Os verdadeiros, não Elias, não Moisés, não Abraão, não Isaac, não Jacó. E como Moisés tinha enganado o povo no deserto, levantando uma serpente de bronze numa estaca, que o povo estava passando fome no deserto, e Moisés ficou irado. Vou dar um resumo aqui para vocês, irmão. Moisés ficou irado e enviou sobre o povo serpentes abrasadores, que mordiam as pessoas. As pessoas, com tanta dores da picada, morriam, ficavam enfermas. Aí o que Moisés fez? Ele ficou uma serpente de bronze no deserto. Falou, ó, se você quer ser curado, adora a serpente de bronze que eu edifiquei, que vocês vão ser curados. Aí o povo tinha que se ajoelhar e adorar a serpente de bronze no deserto para serem curados. Sendo que a serpente de bronze, irmãos, representa a própria serpente do jardim do Éden, que enganou a Eva. Ou seja, a serpente de bronze representa a enganação, o próprio diabo, Satanás. Sendo que naquele momento que ele edificou a serpente de bronze, ele estava no corpo de Moisés. E representando a enganação, ele mesmo, ele edificou uma serpente de bronze para fazer as pessoas adorarem. E aqui, meus irmãos, diz também, ó, no verso 16, verso 15, ó, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, quem crê no Messias e ser ensinado por ele, aprender dele,
que é humilde, manso de coração, vocês vão encontrar descanso para o espírito de vocês. Vocês vão ter a vida eterna por intermédio do Messias. Porque, no 16, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Pai enviou a primazia da criação, o primeiro filho dele aqui ao mundo, o Messias, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, fazendo um comentário aqui com vocês, assim, dessa passagem nas Escrituras. Ao conversar o Messias com Nicodemos, líder religioso, o Messias afirma que ninguém subiu ao céu, a não ser o que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Com essa afirmação, sabemos que Moisés, Elias e Enoque jamais subiram ao céu. Os falsos profetas enganaram o povo. Note que o Messias diz, por quê? Entre aspas, né? Por quê? Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, pois no princípio do mundo, o diabo usou a serpente para enganar Eva no jardim do Éden. Depois, no deserto, o diabo usou Moisés para enganar os filhos de Israel no deserto. O Messias veio ao mundo, sendo ele o primeiro filho da criação, para desfazer as obras de Satanás. O Messias entregou o corpo dele para que todos que acreditem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, meus irmãos, quando a gente se alimenta do corpo do Messias, que é a carne dele, o sangue dele, que ele deu ao mundo para o resgate dos homens, de muitos que nele creem, a gente tem a vida eterna quando se alimenta dele, do Messias. Vou ver outra passagem aqui com os irmãos. E para continuar o vídeo aqui com os irmãos, falarmos a palavra do nosso Pai, do nosso Messias, para que as pessoas também saiam do engano das religiões, né? Saiam do engano desse sistema religioso aí que está aprisionando elas. Conheçam o Messias, conheçam a palavra do Pai, e assim sejam salvos e não pereçam nas religiões, sendo enganados por demônios. Miqueias 5, do verso 9 ao 15. Diz assim, nosso irmão profeta Miqueias, a palavra do nosso Pai falou, pela boca do nosso irmão profeta Miqueias. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Altíssimo, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. No meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades com ira e furor. Tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Aqui, meus irmãos, nosso Pai Altíssimo, com muita ira, exatamente por causa da idolatria, da feitiçaria, ídolos. E o Pai ele faz essa advertência. Os carros de guerra, aqueles que destroem famílias, casas, lares de pessoas, muita gente inocente que é destruída. No verso 12, olha o que o Messias diz. Primeiro no verso 10, isso sucederá naquele dia, diz o Altíssimo. Ou seja, o dia do nosso Pai, que está por vir, da justiça dele. No verso 12, eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas,
ou seja, imagens de esculturas de deuses, de ouro, de prata, de barro, de cobre. São muitas imagens, as pessoas se adoram, assim como a serpente de bronze era uma outra imagem. Nosso Pai odeia isso, detesta isso. Por isso que ele enviou os 10 mandamentos, dizendo: não falas para ti imagem de escultura, em semelhança alguma do que há no céu nem na terra, não se curvarás a ela, não se adorarás. E tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os postes ídolos, ou seja, deuses estranhos que as pessoas adoram, demônios, eles adoram nas religiões, e destruirei as tuas cidades. E com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Aí eu deixei aqui, meus irmãos, um comentário. Deixei um comentário sobre essa passagem aqui. Diz: o Altíssimo Todo-Poderoso determinou um dia que há de julgar todos os povos por intermédio do justo, o Messias. O Pai nos deu prova disso quando ressuscitou o Filho dos mortos. Naquele dia, quando o Messias vir, salvará os filhos do Altíssimo. No entanto, com sua ira, destruirá toda a idolatria da terra inteira, feitiçaria, todas as práticas religiosas o Altíssimo detesta, pois todo o amor, nosso entendimento e nossas forças sejam dados a Ele que criou o céu, a terra, homens e animais, ervas que nos dá os alimentos, ao seu tempo as chuvas, todo o oceano, rios, lagos e as espécies de seres viventes dos mares. Ou seja, meus irmãos, é isso que eu quero deixar alerta para vocês. A gente tem que adorar o Pai do céu, que foi Ele que nos criou, Ele que criou tudo. Tudo que há para sustento, para os homens, animais, tudo Ele criou. É burrice, irmãos, vocês adorarem ídolos estranhos, vocês adorarem demônios que não criaram, estão querendo se passar por Salvador, mas eles estão enganando vocês. O único digno de adoração é o Pai que criou tudo, irmãos. Criou a terra, criou os homens, os animais, ervas que nos dá os alimentos, ao seu tempo as chuvas, todo o oceano, rios, lagos. Ele é perfeito, irmão. As espécies de todos os seres viventes dos mares. Burrice, vocês querem adorar? Se alguém aí quiser adorar, poste ídolos, imagens, lá nos templos religiosos, adorarem deuses estranhos, que eu estou falando que é deuses estranhos. Saiba que vocês estão sendo burros, estão sendo porcos, irracionais, e não estão honrando o Pai que o criou. Aí aqui, ó, Miqueias 6, nosso Pai fala assim, pela boca do profeta Miqueias, o verso 9 ao 15. A voz do Altíssimo clama à cidade, e é verdadeira, sabedoria temer-lhe o nome. Ouve, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos, no verso 12, irmãos, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada, por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona,
porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Nota, irmãos, aqui o nosso Pai está falando sobre exatamente sobre as balanças falsas e bolsas de pesos enganadores. Ou seja, a gente vê, né, no mundo aí como é que é o mundo. Os ricos, os poderosos do mundo são ricos. Eles, vamos dizer assim, exploram e, de uma certa forma, massacram o povo. Às vezes, uma pessoa com salário mínimo aqui no Brasil é um absurdo. Uma pessoa com salário mínimo aqui no Brasil tem que sustentar famílias com 7, 8 pessoas. A necessidade bate às portas de muitas famílias, não é pouco. Aqui, por exemplo, onde eu moro, no Rio de Janeiro, é muitas comunidades, é muitas pessoas com necessidade. E é por causa disso aqui, ó, no verso 10, ó. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável é faminguado? Nosso pai pergunta: poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Então, meus irmãos, esses ricos, eles enriqueceram às custas da exploração. Eu falo de um sentido total, tanto é que estou falando de comunidade, pessoas, de famílias, porque aqui a corrupção é muito grande no Brasil. E, no, e nas religiões nem se fala. Eu nem estou falando da religião, agora eu vou falar. Porque os ricos das religiões, os pastores, eles enriqueceram às custas de falar mentira pro povo. E eles estão tudo aí no mundo, ó, com a vida do bom e do melhor, mansões, mega fazendas, as melhores casas nas cidades do Brasil e do mundo, mansões em Miami, jatinhos particulares, garagens com muitos carros aí, cada dia sai com um carrão diferente, né? Deixa a esposa em casa com os filhos e vai pegar as obreirinhas das igrejas. Eles mesmo não trabalham. Só vai lá, sobe no púlpito para poder enganar o povo. Bota o povo, muita gente enganada e ou aqueles obreirinhos, ele bota para limpar as igrejas, não dão nada pro povo, para deixar tudo pronto para a chegada do púlpito, para a chegada do culto. Aí inicia o culto, ele sobe lá por outra parte, por trás do templo. O povão entra pela porta larga, onde muitos entram. Ele vai lá, entra por outra parte no templo, sobe no púlpito. Ali ele começa a enganação dele. Salteadores, mercenários, filhos do inferno. Então aqui o nosso pai fala de uma maneira, de um contexto, tá? Não somente das religiões, mas falam dos ricos da cidade, de tudo, né? Da corrupção em tudo. Então, meus irmãos, eu fiz um comentário sobre essa passagem na Escritura que diz assim: nosso Pai do céu se irrita com as injustiças sobre a terra. Enquanto o sétimo dia, o milênio, não chega, a injustiça está sobre a terra. Contudo, naquele dia, quando o Messias vir, está muito próximo. O Altíssimo vai desfazer todas as injustiças, humilhará os que se exaltam, os pesos das balanças falsas serão desfeitas. Ele não poupará o engano, ganhos de despojos à custa de roubos, guerras contra famílias, destruições de lares feitos pelos que dominam os povos. Só o Pai e o Messias serão exaltados naquele dia. Então essa é a mensagem aí para os irmãos. Ainda vou continuar uma passagem, irmãos, em Miqueias,
Miqueias capítulo 7. Do verso 1 ao 7. Quero deixar essa passagem para o próximo vídeo, irmãos. Quero deixar a paz para vocês. Vou deixar essa passagem aqui no próximo vídeo. Uma próxima oportunidade eu dei com vocês. Irmãos, quero falar com vocês a importância de vocês, se vocês quiserem. Vocês com certeza estão aqui assistindo até o final. Vocês provavelmente estão repartindo o pão da vida e entendimento com nossos irmãos. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Peguem os vídeos que estão aqui no canal A Luz Resplandece, que é o canal da família. Esse canal aqui é da família. Pega os vídeos, façam DVDs e CDs e distribuem na caixinha dos Correios dos Irmãos, que com certeza vocês terão um grande galardão, uma grande recompensa diante do Pai do Messias, quando estivermos no Reino dos Céus. E não somente o canal da família A Luz Resplandece, mas também dou outra dica do canal da família Robert Smith. Tem vídeos excelentes que vocês podem estar repartindo com os irmãos também, distribuindo nas caixinhas de correio, ou então mesmo fazer mensagens com as passagens que o irmão fala, no Hangout. E também tem outros irmãos também que fizeram, outros canais de irmãos que fizeram vídeos excelentes também, ótimos, para colocar em DVD e CD e distribuir. Aqueles pedaços de filmes que fala sobre o Messias e os apóstolos, que fala sobre os discípulos, falando que não habitam em templos feitos por mãos humanas. Esses pedaços assim desse filme também despertam bastante. Pega os vídeos aqui da família, pega os vídeos dos nossos irmãos que denunciam os falsos profetas Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Samuel, Josué, Davi, Salomão, que denunciam esses falsos profetas. Por quê? Muitas pessoas elas seguem religião, frequentam religiões. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar, vai assistir esses vídeos que eu estou postando aqui para os irmãos da família. E quando elas assistirem, elas vão ver e vão comparar com o que os pastores dela falam, com o que os líderes religiosos dela falam. E vão ver que os pastores enganam o povo ensinando doutrinas de falsos profetas. E aí elas por elas mesmas vão despertar. Olha, irmãos, é aquilo, um pedacinho do pão que você dá para o seu próximo. Ele se alimenta, se fortifica, e daí ele mesmo começa a se alimentar, até que cheguemos à medida de entendimento do nosso Pai, do nosso Messias. Valeu, irmãos? Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos vocês, irmãos da família que acompanham.